Perguntinhas, porque quem está aqui conosco hoje é Rodrigo Silva, bem-vindo! Eu que agradeço, Karina, a oportunidade de estar com você aqui, conhecê-la pessoalmente e não somente você, a equipe maravilhosa que você tem aqui, que trabalha por detrás das câmeras para essa conversa chegar de maneira redondinha para todo mundo aí. Muito obrigada. Pessoal, arqueólogo, filósofo, teólogo, pastor, dá tempo para estudar tudo isso? Quantos anos de estudo foram esses? Me fala, porque eu quero começar agora. Dá tempo ainda? Dá tempo, em nome de Jesus. Eu já fiz 45, dá tempo? Dá tempo, com certeza, com certeza. Que bom. Viu? Deus sempre tem um plano para as pessoas e o Espírito vai revelando, como diz Jesus a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Né? Você ouve a voz, não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas deixa Deus agir. Como foi o agir de Deus na sua vida? Como começou essa vontade de saber mais, de estudar mais, de se aprofundar mais, com tanto estudo, né? Com tanta dedicação? Puxa, Karina, engraçado que em termos assim normais de escola, na minha época eu falava de primeiro e segundo grau, hoje é ensino médio, fundamental, eu fui um aluno até medíocre, estava na média ali, com notas baixas para uma matéria, melhor noutras e tudo mais. Eu era assim também. Exatamente, tal qual. Mas eu tive muita facilidade para falar em público e tinha muita curiosidade. Uhum. Mas, acima de tudo, essa curiosidade por Deus parece que foi um chamado, uma coisa desde a minha mais tenra idade. Eu lembrava, Karina, até... Qual era essa tenra idade? Seja mais direto. Vou ser bem direto. Com certeza era antes dos 5 anos de idade. Porque eu não me lembro de estar na escola ainda nessa época. E, aliás, essa história até eu conto num dos meus livros lá. Eu sonhava... Olha que impressionante, porque sonho, geralmente, você esquece no dia seguinte. Mas esse eu ainda me lembro por qualquer razão. Eu estava numa casa, antes de 5 anos de idade. E nessa casa, eu lembro que o céu estava cinza e começaram a chover pedras. E eu ficava assustado e perguntava para uma senhora de idade o que está acontecendo. E ela falou, vai lá fora olhar, Deus está voltando. Eu saía da casa e via nas nuvens uma silhueta, como se fosse de um homem com uma túnica larga, regendo assim como se fosse um maestro. E eu falava, então Deus vai voltar? Ninguém tinha me falado nada de volta de Jesus, nem nada. Eu era oriundo de uma família que eu posso chamá-la de sincretista e ao mesmo tempo católicos de IBGE. Eu digo isso... Como seria? Eu digo isso não desdenhando a fé dos irmãos católicos que estão nos ouvindo, mas quando eu me refiro a católico de IBGE, é aquela pessoa que não participa dos 7 sacramentos, não vai à missa, ele não frequenta a igreja, não toma hóstia, não comunga das coisas da igreja, Sim. mas... Quando morre alguém, ele manda rezar a missa do 7º dia. Quando nasce uma criança, ele manda batizar. E quando o IBGE bate na porta e pergunta religião, ele fala católico. Entendi. Mas é um católico de IBGE. E além disso, eram sincréticos, porque também havia uma mistura com espiritismo e tudo mais. E somado a toda essa coletânea religiosa meio confusa, a minha mãe, às vezes, ela ia... Quando tinha um missionário, ela ia no missionário, colocava o copo lá em cima do rádio para o missionário e também ia ao centro espírita e também rezava a Ave Maria. Sim. E além disso, posso dizer assim, uma pocilga de emoções. Por que eu estou dizendo? Muita violência doméstica, desajustes e tudo mais. E eu sentia que em Deus eu teria um refúgio contra aquelas dores emocionais que eu já trazia desde a infância. Isso você sozinho? Sozinho. Sem ninguém te doutrinar, sem ninguém te passar nada. Eu só fui ter algum conhecimento de religião, digamos assim, quando eu já estava aí com os meus 7 anos, aproximadamente, 6, 7 anos, que uma senhora, muito amiga da minha mãe, que eu considerava tia, apenas de consideração, falava assim, Edith, o nome da minha mãe, você tem que criar esse menino numa religião e vou mandar ele para a igreja. E minha mãe não gostava do padre, não gostava da missa, e os filhos dela passavam domingo para me levar para a missa. Então ali eu comecei a entender o que era Bíblia, aquela coisa toda e tal, e fui crescendo até com o desejo de ser padre. Depois, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive uma guinada, quando eu descobri na Bíblia algumas coisas que não eram muito coerentes com aquilo que eu... Aliás, na verdade, aquilo que eu pensava não era muito coerente com o que eu estava descobrindo na Bíblia. Sim. Então, a partir disto, eu resolvi mudar de religião, entreguei minha vida a Cristo. Eu digo reentreguei, porque, na verdade, eu já amava Jesus desde os 4 anos.
mas eu não sabia o tanto de coisas que me diziam a respeito dele. Sim, eu não sabia sim. que ele ia voltar, eu não sabia que ele era o Filho de Deus, o significado da morte na cruz do Calvário. E cada dia que eu fui descobrindo, eu fui me apaixonando mais e mais, e estou nessa caminhada com Jesus até hoje, numa faculdade que não encerrará nessa terra. Ah, eu também estou nessa. Eu também acho que... Eu nasci em família católica, estudei em colégio de freiras. E nós íamos na minha infância e pré-adolescência também na igreja, esporadicamente, mas havia esse conflito também de crenças, né? E eu passei a ter mais entendimento recentemente também, porque na minha cabeça o que eu ouvia era que Deus é amor, Deus, basta você ter boas atitudes, boas ações, querer o bem. A minha família sempre me deu bons exemplos com relação a como tratar o próximo, como tratar com respeito, a ser solidário. A gente tem uma ONG também há 30 e poucos anos. Então eu já tinha esse conceito do que é ser bom ao próximo, mas eu não sabia como agradar mais a Deus. E eu passei a ter esse entendimento quando eu passei a querer estudar a Bíblia. Por isso que eu incentivo tantas pessoas hoje. Eu falo, gente, eu também tinha boas intenções, eu também sempre tinha boas ações, sempre quis o bem do próximo, mas eu não me preocupava tanto com o que a mais eu poderia aprender, e é infinito, né? Esse percorrer, né, por uma busca da sabedoria é tão enriquecedor. Eu falo que as pessoas falam, é fácil você falar, você que tem tudo, você que teve fama, você que tem, né, não passa fome, não passa necessidade. Eu acho que é muito mais difícil pessoas que estão numa condição boa reverenciar a Deus, dar o devido crédito, né, ao Filho que morreu na cruz por nós, do que alguém que passa necessidade, né? Com e as certeza. Pessoas confundem isso, né? Com certeza. E aliás, Karina, até você falou aí, conhecer mais desse Deus, eu queria colocar 2 pontos em relação ao seu comentário, concordando com ele. O primeiro, se você me der a liberdade de usar você mesmo como exemplo, você tem o Henrique, que é o seu filho, né? Henrico. Você falou dele ali com carinho, eu acordei o Henrico e tudo mais. O seu olho brilhou quando você falou do Henrico. Então eu vejo que tem uma relação de amor entre vocês dois. Permita-me usar essa relação para ilustrar a nossa relação com Deus. Agora imagina você como mãe do Henrico, não sabendo, você fala o tempo todo em casa, supondo, você não ouve o Henrico, não sabe do que ele gosta, não sabe o que ele gosta de comer, não sabe o que ele gosta de vestir. Você, na verdade, não tem uma relação. Por mais que você fale, não, eu conheço o Henrico. Mas se ele não fala nada, imagina que ele entra em casa, só você fala. Imagina que você não saiba o gosto dele, o que ele gosta de comer, não sabe nada a respeito dele. É uma relação desequilibrada. Da mesma forma, Deus. Se eu tenho uma relação com Deus, mas eu não escuto o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus deseja, seria como no exemplo que eu dei aqui, seria uma relação descompensada. Agora, como é que você sabe os desejos do Henrico? Ouvindo-o, conversando com ele, deixando que ele também se pronuncie. É a mesma coisa com Deus. Imagine se já tivesse para adiantar um manual de instruções do Henrico, que é a Bíblia. Exatamente, gente, Deus deu isso aqui. Então o Espírito fala, quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Comparando ao Henrico, né? Sim. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, é Ele que está falando comigo na voz do Espírito. E o segundo ponto que eu queria colocar, que eu achei muito bacana, você falar assim, olha, muita gente pensa, eu sou bom e tudo mais. Certa vez, Jesus estava com os discípulos em Cesareia de Filipe. E ali era um lugar muito pagão. Eu até te falei, de um dia você ir a Israel, você vai conhecer esse lugar aqui. E esse lugar tinha muitos ídolos, muita coisa contrária à vontade de Deus. E Jesus levou os discípulos justamente para esse lugar, completamente bagunçado espiritualmente, cheio de pessoas boazinhas. Não estou falando que todos os pagãos são ruins. Eles estavam indo ali até para poder agradar de alguma maneira a divindade. Sim. Aí Jesus, naquele lugar mais incomum, mais impensado, chama os apóstolos e fala assim, que dizem os povos que eu sou? Aí eles devem ter perguntado, por que o senhor trouxe a gente aqui para perguntar isso? Por que não perguntou lá no Mar da Galileia, que era um lugar mais tranquilo? Sim. É como se eu tirasse agora todas as pessoas de uma igreja e levasse para Cracolândia e perguntasse assim, pois é, o que vocês acham do evangelho aqui? Poxa, não podia perguntar lá? Aí eles começaram a responder, bom, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um profeta ressuscitado. Interessante. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quando Jesus perguntou isso, em primeiro lugar,
perceba que ninguém estava falando coisa ruim de Jesus. Eles não responderam assim, uns dizem que o senhor é um canalha, Sim. que é um farsante, que é um demônio. Disseram coisas bonitas a respeito de Jesus, mas não eram a verdade Sim. a respeito dele. Sim. Então não adianta dizer coisas bonitinhas a respeito do céu. Deus é amor, tá? Mas que mais? Que mais? Essa estava aqui nas minhas perguntas, assim, porque com a Nova Aliança, com o Novo Testamento e tudo mais, ficou-se resumido os mandamentos. E muita gente se apega somente a esta frase: Deus é amor, amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Isso, agora que vivemos, né, e que vivemos sobre a Nova Aliança, invalida todos os outros mandamentos? De maneira nenhuma. Eu vou até pedir licença. Porque Aliás, as pessoas focam naquilo e falam, mas não precisa pensar nisso, isso era na época da lei, não sei o que. Então agora parece que as pessoas se acomodam. Olha, então eu amo, agora vou só, Deus é amor, aceita tudo. Tudo graça, então tudo bem. esquece, não existe nada, nenhuma diretriz, nenhuma direção que a gente tem que seguir, só apenas acharmos que estamos amando e demonstramos amor, e já estamos salvos, já estamos sentindo paz, felicidade. Não. E aliás, Salvação. Amor por amor, Buda também me dá. Não é? Amor por amor, o budismo me dá isso. O hinduísmo me dá isso. Agora, eu até vou chamar a atenção do pessoal em casa, vou contar uma coisa de bastidor, viu, gente? Olha o meu privilégio. Eu amei a sua Bíblia. Estou usando a Bíblia. Achei a sua cara, a só Bíblia que não, de estudo muito Joyce mais a Meyer, minha. que é a dela. Porque eu estacionei o carro a umas 2 ou 3 quadras daqui, não, na verdade uma quadra seguinte aqui, e acabei deixando a minha Bíblia lá. Para não voltar para pegar a Bíblia, a Karina gentilmente me emprestou a dela. Olha, gente, eu vou dar aqui para o pessoal que te segue. Isso é Bíblia de pessoa que quer conhecer realmente a palavra de Deus. Ó, tudo aqui anotada. E dentro está tudo coloridinho. Estou também. Vendo aqui, comprei olha, o lápis próprio que não borra da página na outra. Olha, mas eu jamais poderia pegar minha Bíblia e fazer assim, porque as minhas anotações na Bíblia não são tão bonitinhas assim, não. Mas eu vou, usando aqui, com licença, sua Bíblia, eu vou responder a sua pergunta se Jesus veio mudar a lei ou os profetas, o Antigo Testamento. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Jesus falou o seguinte, estou passando até com cuidado aqui, porque está tudo tão bonitinho aqui para não... Estou passando folha a folha, gente. Se fosse a minha, já estava... É igual dirigir carro dos outros, né? A gente dirige com mais cuidado. Olha o que Jesus falou assim. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Percebeu? Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Aí alguém fala, não, mas cumprir então quer dizer que veio cumprir, acabou. Não, vamos continuar. Ele disse assim... então ele cumpriu, ele a gente cumpriu, não precisa cumprir. Porque ele continua dizendo, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Quando eu entrei aqui para a gente poder ter esse bate-papo, eu olhei para cima, tinha céu. Tem. E ainda tem terra. Tem. Então não passou. As profecias todas não se cumpriram. Então isso aqui também não passou. E ele continua dizendo, todo aquele que desobedece ao menor desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então o próprio Jesus respondeu. Agora, por que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? É muito simples de entender. Se você olhar os 10 mandamentos, geralmente nos desenhos, nos livros, nas Bíblias ilustradas, são 2 tábuas de pedra. Aliás, no Êxodo, Moisés até traz as tábuas de pedra no plural. E no hebraico até está no dual, quer dizer que são 2 tábuas mesmo. Nos 4 primeiros mandamentos, são todos mandamentos referentes à minha relação com Deus. Não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagens de escultura, guardar o Shabat. São relações da humanidade para com Deus. Na segunda tábua, são relações da humanidade com a humanidade. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar, não mentir. Ou seja, são relacionamentos sociais. Então, na primeira tábua, eu tenho o resumo no mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos. Sim. Na segunda, amar ao próximo como a mim mesmo. Os 6 seguintes mandamentos. Sim. Então, o mandamento se resume a uma questão de amor. Agora, para fechar essa resposta aqui, tem uma coisa importante que eu tenho que dizer, Karina.
para não cairmos no legalismo. Eu não sei se alguém que está assistindo a gente nesse momento, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, porque eu sei que tem muito alcance o que você produz aqui, eu não sei se haverá advogados brasileiros, isso aqui funciona pelo menos pelo direito brasileiro. Você sabia que se entrar um bandido na sua casa, um ladrão, e você, para defender a sua honra, sua família, qualquer coisa, brigar com o ladrão e pegar uma arma, legítima defesa, e matá-lo, apesar de ser legítima defesa, naquele primeiro momento, você teria que fugir do flagrante. Por quê? Porque se a polícia vier, você vai ser preso, porque o flagrante houve ali. É aquela questão da fuga do flagrante. Então, se você entende de leis, mesmo que você matou ali em legítima defesa, mas você tem que fugir. Agora, imagine você fugindo. Quais são as preocupações que passam na cabeça? Bom, eu posso imaginar algumas. Por exemplo, nossa, eu matei um bandido. E se ele tiver comparsas que vão vingar depois a morte dele? Gente, quando eu saí correndo, eu deixei tudo aceso, eu deixei a minha carteira em cima da mesa com documento, com cartão de crédito. Eu preciso agora procurar meu advogado e não estou nem com o celular na mão. E se eu vou ter que mudar daquele lugar ali? E se eu for preso? São pensamentos dessa natureza. Sim. Agora eu quero mudar a ilustração. Suponhamos numa fatalidade que você está em casa limpando uma arma de uma coleção do seu avô e você não viu que ela estava municiada. E acidentalmente você mata a queima-roupa a sua filhinha de 3 anos de idade. Ai, credo, não quero nem pensar nesse negócio aí. Mas vamos imaginar a cena só para entender a dor. Legalmente falando, repito, legalmente falando, você também tem que evitar o flagrante. Porque na primeira situação você tem que fugir. Na primeira situação você evita o flagrante para depois entrar com um pedido de legítima defesa. Situação dessa? Bingo, aí que está a questão. Socorro. Nem mãe nem pai. Na segunda situação, você também não consegue fugir. Você teria que fugir do flagrante, porque você vai ser preso. Mesmo que depois você fale que foi acidentalmente. Mas por que na primeira você foge, na segunda não? Quais os pensamentos que estariam passando na sua cabeça no segundo caso? Documento em cima da mesa? Ligar para advogado? Não. O único e exclusivo pensamento é: eu feri alguém que eu amo. Com essas ilustrações fortes, eu reconheço, você vê a diferença entre guardar os mandamentos de Deus por amor ou por legalismo. Em ambas as situações, a regra é clara: fuja do flagrante. Só que na primeira, eu matei um desconhecido, não tem nada a ver com ele. Aí eu me preocupo com a carteira, preocupo com o advogado, preocupo com o cartão de crédito, preocupo com a vingança. Na segunda, não. É um pensamento apenas: eu matei alguém que eu amo. Quando eu quebro algum dos mandamentos de Deus, por qualquer razão que não seja o amor, eu fico preocupado com a consequência, vai que alguém descobre, estou perdido, as consequências serão ruins. Medo do inferno. Mas quando você quebra os mandamentos, amando a Jesus, a sua dor é como no segundo caso. Eu feri alguém que eu amo. Eu não estou chateado pelas consequências, eu estou triste porque eu magoei alguém que eu amo. Essa é a diferença. E eu fico tão emocionada e admirada de ver a forma, né, que pessoas como você, que tem esse estudo, que tem esse conhecimento, Glória a Deus, fala e permanece com amor, com esse brilho nos olhos. Né? É tão lindo de ver. Eu quero que você conte um pouquinho mais o que veio primeiro, a questão do seu estudo e desse amor sendo alimentado juntamente com esse estudo. Conta. O que veio primeiro? A vontade pela arqueologia, pela filosofia, o estudo da Bíblia? Como se iniciou esse amor? Foi uma coisa interessante. Eu entendo assim, Karina, Deus faz planos para nós todos os dias. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo que pensam assim: qual o plano de Deus para minha vida? No singular. Eu imagino que nem sempre é assim. O plano de Deus é que você seja feliz dentro das regras dele. Então imagine que, por exemplo, você agora é uma criancinha, uma garotinha de 8 anos e o seu pai, com muito carinho, leva você até uma loja com um monte de brinquedos e fala assim: filhinha, pode escolher o brinquedo que você quiser, papai vai levar. Poxa, papai, mas qual que o senhor quer que eu escolha? Eu estou na loja com você. Aqui você pode escolher o que você quiser. Então Deus, às vezes ele fala o seguinte: filho, escolha que eu vou pagar, desde que você escolha aqui dentro. Desde que você escolha com sabedoria, eu ajudarei você. Então Deus foi moldando a minha vida. Quando eu estava
no ensino médio, eu já queria fazer teologia. Eu queria servir na obra como um pastor e tal. Talvez uma reminiscência até da minha cultura católica, porque, e eu digo isso aqui com muito carinho no meu coração, algumas pessoas devem ter perguntado assim, mas por que ele mudou de religião? Eu posso até explicar isso mais à frente, se for necessário, mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. A igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora e que discordam de mim. Tá certo? E dentro da igreja católica tem muitas pessoas maravilhosas, sinceras. E eu encontrei muito amor na igreja católica. Eu deixei de ser católico por uma questão doutrinária. Não foi por uma questão que me decepcionei com os homens, porque se decepciona com homens e mulheres em qualquer lugar. Né? E o curioso, apenas um parênteses bem rápido para entrar nessa resposta. Se a gente se decepciona com a gente mesmo, exatamente. E a gente acha que a gente se conhece, imagine com o próximo. Não, com certeza. Olha, o trânsito, nós estamos aqui no centro de São Paulo, e os paulistanos não vão ficar chateados comigo. Mas o trânsito aqui às vezes é caótico no horário do rush, né? Terrível. Quem já não tomou uma fechada de algum barbeiro ali, o pessoal chama de domingueiro, aquela coisa toda, às vezes é uma moto, às vezes é um caminhão, aquela coisa toda. Mas ninguém desiste de dirigir por causa disso. Quem aí que é torcedor de futebol, que nunca decepcionou com o time, com o técnico, e ninguém deixa de vestir a camisa do time, mas com a igreja a gente deixa, porque decepcionou. Sim. Então, assim, decepções você tem em todos os lugares. Você tem que orar a Deus para que você não seja decepção para o outro. Claro. A partir disso, como eu falei, eu deixei a igreja católica por uma questão doutrinária, não foi por uma questão de vulgarizar a fé de muitos irmãos católicos sinceros. E ali eu lembro que o padre, já falecido, Dom Sebastião Roque, depois virou bispo, eu ia para a casa paroquial, que era o meu refúgio, porque a minha casa, eu já falei, era uma pocilga emocional, muita violência do meu irmão. Aliás, terrível. Muitas pessoas sofrem com isso, né? Pessoas que já estão no caminho de Deus, que são cristãos, e falam, como eu faço? Eu deixo a minha família? Eu não deixo? Qual o seu conselho para esse... Eu repito as palavras do Cristo. Eu tento Cristo. transformar a minha família, eu tento ser um exemplo dentro de casa, fora de casa. Você só tem... O Henrico só tem uma situação em que ele pode legitimamente desobedecer você. É se você der uma ordem contrária ao que Deus pediu para ele. É o único momento. Jesus falou, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E não foi eu que os rejeitei. Teve uma situação que eu fui expulso de casa. Depois eu posso contar mais detalhes disso. E então, antes de me tornar adventista, o meu conflito ali, eu ia para casa do padre lá. E eu lembro que havia muitos livros de teologia que depois de muitos anos ele me doou a biblioteca dele. Então tinha livros de grego, hebraico, ele falava de Jerusalém. Então já tinha aquilo ali. Quando eu estava no ensino médio já adventista, ainda tinha aquela sede teológica. Eu queria servir na obra de Deus. E a única coisa que eu sabia de teologia é que a gente ia para uma universidade adventista, fazia o vestibular e tinha 4 anos para fazer o bacharel. Não sabia mais nada. Eu não sabia qual era o leque de matérias. Sim. Na verdade, eu queria ser um pastor. Ponto. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei, aí que eu comecei a ter as matérias. Quando eu tive a primeira matéria de introdução geral à Bíblia, com o falecido professor Pedro Apolinário, que também dava aula de grego, teve uma coisa assim, eu falei assim, é isso aqui que eu quero estudar mais. E fiz o bacharel. Terminei o bacharel, fui trabalhar como pastor no interior de Minas. Depois eu saí, pedi uma licença e fui estudar. Aí fui fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado com os jesuítas. Eu me lembro até hoje, quando o superior da ordem falou comigo, por que você vai estudar aqui com os jesuítas? Né? Eu falei, porque vocês são os melhores. Eu procurei o mais difícil. Aí eu fiz o mestrado ali com eles, o único não católico lá. Eu fiz o mestrado em patrística, pais da igreja. Para quem não sabe, patrística são os primeiros autores do cristianismo pós-apostólico, que escreveram ali entre o 2º século de nossa era até o 4º século aproximadamente. Então eu estudei os pais da igreja. Depois que eu fiz patrística, aí eu comecei um doutorado, que não pôde continuar, porque teve polêmica a minha posição lá no meio dos jesuítas. Eu ia até te perguntar, porque você já tendo um certo conhecimento, né, de outra religião, do que você já tinha estudado, em algum momento aquilo iria se conflitar, né? Mas olha que interessante, eu posso dar um exemplo negativo e um exemplo positivo. Eu tive padres muito queridos que respeitaram a minha diferença de opinião. Eu me lembro do padre Francisco Taborda, professor de sacramentos. Sacramentos, na visão católica, não tem nada a ver com a visão evangélica ou protestante. E eu lembro que eu fiz um paper para ele e ele me deu nota máxima. E eu perguntei,
padre, por que o senhor me deu nota máxima? Ele falou assim, eu não dei nota pela sua conclusão, mas por sua coerência. Você argumentou bem. Nunca mais esqueci disso. Quando eu saí de lá também, que alguns não aceitavam ter um não católico ali dentro, a coisa foi parar até em Roma, um outro padre, Johan Konings, belga, que ia ser meu orientador, ele tomou a iniciativa de pegar toda a minha papelada e mandar para São Paulo, para a Pontifícia Universidade Nossa Senhora da Assunção, Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que hoje é ligada à PUC. Aí eu fui para São Paulo, e isso sem contar os colegas de sala, muito queridos. Eu reencontrei um deles recentemente, o padre Joãozinho. Manda aqui o meu abraço para ele, beijo no coração. Gente querida demais. E outros que eu conheci, muito queridos. E eu fui para São Paulo. Então eu percebi que dá para discordar com classe. Sim. Sabe? Com educação. Aliás, deixa eu te interromper um minutinho. A Bíblia, ela existe variações, muitas variações, ou não? A Bíblia é única, a Bíblia do protestante, do católico, do cristão, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Sim, é boa, né? Excelente pergunta. Eu aproveito a oportunidade para responder. Eu digo assim, a Bíblia é única, mas tem pequenas variações. Quais são as variações? Então, quem está em casa pode até tomar nota. Tá Nós bom? temos um percentual de evangélico e de católico no Brasil, que são a maioria, né? Católicos ainda são a maioria, mas os evangélicos cresceram bastante o número, né? Então vamos assim, eu estou com uma Bíblia aqui que inclusive é uma Bíblia evangélica. Mas quando a gente chama evangélica, católica, diz respeito mais à editora. Por exemplo, essa que você está aqui, não sei se vou fazer merchan, né? É de uma editora aqui, mas é uma editora evangélica. Tá bom? Editora evangélica. Então a gente chama Bíblia evangélica. Mas se eu pegar essa Bíblia e comparar com uma Bíblia católica, as diferenças que eu encontrarei são as seguintes. Católica ou uma Bíblia ortodoxa também, que o ortodoxo não é muito conhecido no Brasil. Mas para quem mora, por exemplo, na Grécia, o que domina lá não é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Ortodoxa Grega. Quem mora no Egito é a Igreja Ortodoxa Copta, né, que tem o Patriarca de Constantinopla como o superior da Igreja e não o Papa. Muitas vezes as pessoas pensam no cristianismo só como catolicismo e protestantismo, mas existem os ortodoxos também. Então vou falar desses três segmentos. A diferença estaria o seguinte, em primeiro lugar, a maior diferença. As Bíblias de editoras católicas, então explicando, quando a gente fala Bíblia católica, Bíblia evangélica, diz respeito apenas à editora. E o conteúdo interno é igual? Exatamente, o conteúdo é igual. A única coisa que vai ter de diferença são as seguintes. Letra A. As Bíblias católicas têm alguns livros a mais que nós evangélicos chamamos de livros apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Que livros a mais são esses? É o livro de 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico. Esses livros... Tobias, esses livros, eles não foram escritos em hebraico, eles não são reconhecidos na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica que eu digo é o Antigo Testamento dos judeus. Se você for conversar com um judeu que ele tem lá só o hebraico, o Antigo Testamento, esses livros não estão ali. Eles não fazem parte do cânon da lista de livros sagrados segundo o judaísmo, e nem faziam na época de Jesus. Tá certo? Flávio Josefo lista os livros que tem, que eram 22, mas esses livros não estariam ali. Alguns católicos dizem, mas estavam na tradução grega da Bíblia. Mas isso também não é bem assim, porque as cópias em grego que temos são do período cristão, aí eu precisaria de um outro espaço para responder. Mas, grosso modo, esses livros não estavam lá. A Igreja Católica só reconheceu esses livros como sagrados, esses que eu mencionei aqui, no Concílio de Trento. Antes disso, não tinha nenhuma declaração oficial da Igreja que esses livros fossem sagrados. Embora, a bem da verdade, quando Jerônimo, no IV século, a pedido do Papa Dámaso, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros a pedido do Papa Dámaso. Ele até coloca uma nota assim, esses livros não fazem parte do texto hebraico. E do que se tratam esses livros? Ele fala sobre esses o quê? Livros... Até para complementar, eu esqueci, além desses livros, há também acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, dois capítulos a mais ali. Esses livros tratam assim, por exemplo, Tobias, é a história de Tobias que encontra com um anjo, e algumas dessas histórias entram até em conflito com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, o anjo ensina para ele alguma coisa parecendo magia, sabe? De colocar um peixe na brasa para poder ter revelação. Isso é uma coisa meio estranha.
O livro de Macabeus, por exemplo, os livros de Macabeus, eles contam a história da Guerra dos Macabeus, que aconteceu justamente no período que os judeus dizem que não houve revelação de Deus. Porque mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quase 4 séculos, Deus não tinha dado nenhuma revelação profética, houve um silêncio profético. Os judeus dizem isso. E esse livro dos Macabeus foi escrito nessa época. Então são livros que até nos ajudam a conhecer a cultura judaica, mas não são livros, como os judeus dizem, que sujam as mãos. Essa é uma expressão idiomática do judaísmo. Sujar as mãos quer dizer um livro sagrado. Eu não sei se você já viu alguém em casa, quando um rabino vai ler a Torá numa sinagoga, ele pega uma mãozinha de metal chamada yad, e ele, tipo uma caneta, e ele vai lendo com uma caneta. É uma forma dos judeus respeitarem o livro sagrado, então eles não tocam, eles não leem assim, eles leem com aquilo ali, porque eles dizem que é um livro que suja as mãos, quer dizer, um livro sagrado. Para virar a página também? Vai com não, a mãozinha? não, aí não vira porque é um rolo. Na sinagoga é em rolo. Olha. Você sabia que foram os cristãos que inventaram o caderno assim, né? Não sabia. Depois eu posso falar disso Mas aqui. Mas existe também, não existe Torá já assim? Existe, mas foi criada pelos cristãos, esse formato. Mas depois eu posso te falar sobre isso aqui. Então esses livros, eles não fazem parte dos livros sagrados, e a Igreja Católica só os reconheceu mesmo no Concílio de Trento, que foi uma situação de disputa com a Reforma. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, ela é encontrada não apenas nas Bíblias ditas católicas, ortodoxa e evangélica ou protestante, mas mesmo nas Bíblias protestantes. Por exemplo, se essa Bíblia evangélica fosse da editora A, e eu tenho uma outra Bíblia da editora B, as duas são evangélicas, mas há uma diferença na tradução. Que diferença? Você sabe que os italianos brincam, tradutor e traditori. O tradutor é um traidor, porque traduzir não é fácil. Não é fácil. E às vezes o tradutor se vê num dilema. Por exemplo, se eu estiver fazendo assim, gente, está caindo o maior pé d'água lá fora. Maior pé d'água lá fora. Eu não vou traduzir em inglês It's rain a foot of water. Não vai fazer sentido. Da mesma maneira, em inglês eles falam It's rain dogs and cats. Está chovendo cães e cachorros. Nós não falamos assim em português. Então, se eu estou traduzindo do inglês para o português, eu falo está chovendo muito. Sim. Mas a palavra muito não está no original, está cães e cachorros. Enquanto é em inglês, cães e gatos. Enquanto é em inglês, tudo bem. Mas Bíblia Sagrada, então algumas Bíblias têm uma tradução mais literal, mais formal, onde eles pegam quase as palavras exatas do hebraico e algumas coisas ficam meio... Outras traduções são mais dinâmicas, elas dão uma contextualizada naquilo ali. Por exemplo, tem uma expressão lá em 2 Reis que Davi fala assim, aqui não entrará, e no hebraico está assim, nenhum urinador de muros. Pessoa que urina em muros. Mas isso quer dizer nenhum homem. Aí, para dar um eufemismo, algumas traduções colocaram assim, aqui não entrará nenhum homem, mas no hebraico não está homem, está urinador de muros. Entendi. Então, algumas traduções são mais dinâmicas, outras são mais formais. Só isso, mas se você pegar, o conteúdo é o mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Mas por que eu pergunto isso? Porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo, aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte... Fale você primeiro. Não, por favor, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá
para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus? A explicação, por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos exatamente, ali pedindo, interceda por mim, se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim, não parece... Não parece que faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Uhum. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Uma dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Gente, então não precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex cátedra é o seguinte, da cadeira. Então, o vicarius filii Dei significa substituto do Filho de Deus. É um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui... E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso então verdade. Pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo,
fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais, jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, Encostou lá. eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia, o terceiro a Grécia e o quarto representava o Império Romano. E Daniel coloca que em determinado momento do Império Romano, desse quarto animal, esse Império Romano se juntaria com o povo de Deus, mas para macular o povo de Deus e perseguir os fiéis do povo de Deus. E o Apocalipse dá mais detalhes disso, e o apóstolo Paulo também, quando fala de uma grande apostasia que viria antes da volta de Jesus. Apostasia é uma palavra grega que significa desvio da fé, quebra da aliança. A gente pode falar da aliança, quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25. Diz assim na sua versão. Viu? Então vocês perguntaram, Bíblia católica, Bíblia de crente, tem a Bíblia da Karina Bach aqui também. Eu tenho certeza que um monte de gente vai querer... Qual a Bíblia que você usa para comprar uma igual, viu? Aqui diz assim, o verso 25. Falando desse monstro simbólico, né? Que era Roma, junto com o cristianismo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Curioso que a palavra leis que aparece aqui no livro de Daniel não é lei no sentido secular da palavra. É a lei de Deus. Divina. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel falam o seguinte, eu tenho certeza que ele não fará nada contra o rei, a menos que seja uma coisa que esteja escrito na lei do seu Deus. É a mesma palavra. Então, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos... A palavra idam em hebraico significa calendários. Tanto é que na tradução católica está assim, e cuidará em mudar os calendários e a lei. Roma, na sua forma pagã e na sua forma papal, mudou os calendários e a lei de Deus. Quer ver? É porque essa questão de Roma também é algo que ficou na minha cabeça. Eu vi tanto, né? A gente vê na história como foram perseguidos os cristãos, queimados, aquela loucura em Roma. Como de repente Roma se tornou, né, a base do cristianismo ocidental. Por que foi escolhido lá um lugar onde o povo foi caçado, queimado? Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. No ano 313 depois de Cristo, Constantino, eu não esqueci a questão do calendário e a lei, não. Tem uma surpresa aqui, ó. Não, eu já tenho umas 5 perguntas só dessas frases que você falou até atrás. bom, porque isso aqui vai explicar o motivo. O Já avisa lá em casa que eu vou chegar mais tarde, pede pro Henrico ficar nos meus pais. Ou colocar alguma coisa no micro-ondas lá. É. Mas então vamos lá. O Constantino, ele estava lutando pelo poder em Roma. Roma tinha ficado muito grande e tinha perdido um pouco a força ali. Aí tinha um imperador chamado Diocleciano, que acabou aposentando, o único imperador romano que aposentou. E na briga pelo poder, Constantino foi, e ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Há inclusive uma frase atribuída a Tertuliano que diz que o sangue dos cristãos era como semente. Dá para entender o significado. O sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais mata, mais surge. Então Constantino, no ano 313... ele teve uma estratégia política. Ele estava passando a ponte do rio Milvia com os soldados dele para lutar contra Maxêncio pelo poder. Aí Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão.
Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adoravam o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no Sol. E que Jesus é o próprio Mitras. E que ele viu no Sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim, in hoc signo vinces, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no Sol. Então ali ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal, pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma, e transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. E Constantino começou uma mudança. E a igreja cristã, que até então era apostólica, agora se tornou apostólica romana. E nessas mudanças, Roma foi mudando muita coisa. Tudo isso estava profetizado na Bíblia. Veja, enquanto os cristãos eram perseguidos, massacrados, eles morriam... Mas profetizado não de uma forma de que isso seria bom. Não. Profetizado no sentido de infelizmente isso vai acontecer. Vão distorcer o que está aqui. Como no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus. E infelizmente aconteceu quando Judas o traiu. Não que Deus desejou, Karina, é que Deus, assim, ele assistiu o filme antes. E ele dá o spoiler daquilo que é importante saber. Assim que ele assiste. O nosso também, né? Por isso que ele vai nos avisando, gente. Olha, cuidado. Vocês estão perdendo os avisos importantes, hein? E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício. No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu. O sábado foi trocado para o domingo. Sim. Exatamente como Daniel 7,25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Aliás, a questão do sábado para o domingo no calendário, né? A gente honrar o sábado. O católico, ele, enfim, e várias, né, também denominações cristãs também vão à igreja aos domingos. O que significa honrar o sábado, segundo o Evangelho? O Evangelho. Então, eu posso, por exemplo, ir à igreja ao domingo, mas ao sábado honrar a Deus de outra forma que não seja indo à igreja? De que forma eu estarei honrando? A primeira maneira de honrar o sábado, na minha opinião, e eu quero pedir licença para começar já assim, guardar o sábado, a primeira maneira de honrar o sábado é honrando o dono do sábado. O Senhor que deu o sábado. Porque as pessoas também falam, poxa, mas eu honro a Deus a semana toda, eu leio, eu tô ali me comunicando a semana toda. Então eu tenho ainda assim que separar um dia? Olha, eu vou dar um exemplo que eu já dei em outra ocasião e eu acho que ele será bem-vindo aqui.
eu e minha esposa temos um dia do ano que a gente faz o aniversário de casamento, correto? Eu não jogo bola, Karina. Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Mas vamos supor, já que estou fazendo comparações aqui, que eu fosse um exímio jogador de futebol e amasse jogar bola com os meus colegas todos os domingos de manhã, tá bom? Vamos supor. E eu pergunto assim, há algum problema em casar com um homem que gosta de jogar bola? Penso que não. Não há problema nenhum. É pecado jogar bola? De jeito nenhum. Eu estou traindo a minha esposa por jogar bola? De jeito nenhum. Porém, no dia do aniversário de casamento, se eu largar a minha esposa em casa para ir jogar bola com os amigos, não é de bom tom, não estou sendo inteligente. Ou seja, naquele dia, eu não vou amá-la só no dia do aniversário de casamento. Claro. Tá certo? Eu não vou fazer aquilo por causa dela. Pelo contrário, aquele dia é um dia especial em que eu vou pedir licença à turma. Galera, esse domingo eu não vou aparecer aí no campo, não contem comigo, coloquem outro zagueiro, porque esse é o dia de eu comemorar com a minha esposa. Eu não estou sendo fanático, eu estou apenas dando àquele dia o caráter especial que ele tem. E vou mais. Esse dia, eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento. E vou mais. Essa comemoração só tem sentido se nós vivermos bem 364 dias do ano. Aí aquele último dia que eu formo 365, ele tem sentido porque eu tenho o que comemorar. Tá certo? Agora, se eu não vivo bem com ela, se eu estou insatisfeito, se eu arrependi, Daí se você ela vai arrependeu, comemorar de poder sair mesmo. de poder sair daquilo jogar. ali. Ou então... Ai, que bom, hoje é o meu dia. Exatamente, ou fazer como muitos executivos, olha, senhor fulano, doutor fulano, hoje é o dia do aniversário. Compre flores então e mande para minha esposa. Sim. Que é a coisa mais piegas e sem graça que tem. A mesma coisa o Shabat, ou sábado. Ele só tem sentido se eu ando com Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aí quando chega no sábado, eu tenho o que comemorar. Então, repito, é como uma relação. Eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento, mas é justamente por viver bem com ela os outros dias, que nesse dia eu quero fazer especial que eu tenho que comemorar. O sábado, ele só tem sentido se eu amo Jesus nos outros dias e o meu semelhante. Aí alguém pode falar, tá, mas não pode ser na segunda, terça, quarta e quinta? Bom, eu devolvo a pergunta. Eu também não posso deixar para comemorar com ela o aniversário de casamento um dia depois, porque naquele dia eu tenho futebol com os amigos. Sim. Depende quem você prioriza nesse sentido. Uma segunda forma que eu tenho de honrar o sábado, ou melhor dizendo, honrar o dono do sábado, é jamais me sentindo superior a quem não guarda o sábado. Isso é uma coisa muito séria. Eu não posso, Karina, de maneira nenhuma dizer, porque tem muita gente que está nos ouvindo agora que guarda o domingo ou não guarda dia nenhum. Eu tenho a minha convicção que o sábado é o dia de guarda do cristão no Novo Testamento e posso mostrar Lembrando biblicamente. que o sábado começa na sexta. No pôr do sol, é. exatamente. Até o pôr do sol do sábado, conforme a Bíblia, que foi outra mudança então, também. Então, quando começa a anoitecer, quando o pessoal fala sextou. Sextou, na verdade, Sábado. é sábado. Né? E eu posso mostrar biblicamente o fundamento da minha crença, mas eu jamais tenho o direito de me considerar, por exemplo, eu, Rodrigo, sou mais espiritual do que o batista, do que o assembleiano, do que o do Sara Nossa Terra, do presbiteriano, porque eu guardo o sábado, o outro não. Não, de maneira nenhuma. E se você ouvir alguém falando isto, de quem guarda o sábado, ou alguém que guarda o sábado falando isso, ele não está com base bíblica, nem no que a igreja diz. Você está entendendo? Como eu falei, Deus tem filhos em todos os lugares. Eu tenho a convicção que Jesus me pede para guardar o sábado. E alguém pode falar assim, mas é tão complicado, o que não deve fazer no sábado? Isso, Bom, como você guarda. como porque a gente eu sei guarda. que também no judaísmo eles evitam, né, energia elétrica, subir de elevador, cozinhar, tem alguns outros Foi hábitos. bom você né? colocar isso, foi muito bom isso. Eu, por exemplo, já passei situações em Israel complicadas. Que diz que a gente, para quem não vai trabalhar no sábado, você não deve nem ter alguém para trabalhar para você, contratar uma pessoa para fazer aquilo que você faria, né? Aí que tem uma coisa, Karina, foi muito... Nossa, como foi boa essa sua colocação, que vai me dar a oportunidade de dar um testemunho aqui. Eu passei por isso toda a pandemia, praticamente. Não podia fazer nada. Eu fazia Todo dia era Shabat. Olha, assim como eu apresentei com muito respeito a minha discordância dos católicos e estou procurando colocar com muito respeito isso aqui que eu acredito, eu vou também, com respeito, discordar de algumas práticas do judaísmo hoje. Mas para discordar disso, eu tenho que dar uma história. Os judeus tinham muito problema
eles adoravam sempre imagens, corriam atrás de ídolos. E quem lê o Antigo Testamento vê muitos testemunhos disso. Deus trazia o profeta lá, igual você falou. Cuidado, povo, e eles iam atrás de Baal, de Asherah, de Astaroth, dos deuses pagãos e tudo mais. Aí um dia Deus, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Trouxe Babilônia, Nabucodonosor, destruiu tudo. O povo judeu ficou tão traumatizado com aquilo que quando terminou o cativeiro da Babilônia, alguns judeus, lá em Minas, diz assim: quem se queima com leite quente, assopra até iogurte. Então, quer dizer, eles ficaram com tanto medo de voltar ali, que antes da Babilônia, a lei era um cerco de proteção do povo. Depois da Babilônia, a lei passou a ser algo a ser protegido. Viu a diferença? Então, essas paredes hoje estão me protegendo do que está lá fora. Mas pode chegar um dia que eu quero proteger as paredes. Então, por exemplo, não podemos mais transgredir a lei de Deus. Não, não podemos. Lembra? Assopra até iogurte. Então, e se a gente transgredir sem perceber? Deus vai nos punir, vai trazer os babilônios de novo. Então não vamos transgredir. Então aí começaram a dar um monte de leis lá. Aí a gente tem a sistematização disso a partir da Mishnah, do final do 1º século, mas ela provavelmente diz respeito a coisas que estavam em voga na época de Jesus. Havia uma série de leis do que não podia se fazer no Shabat. Por exemplo, você não podia subir numa árvore no Shabat. Porque se você subisse numa árvore e quebrasse um galho, você estaria podando, ou arrancasse uma folha, você estaria podando a árvore no Shabat, que não deve. Se você estivesse chupando uma fruta que tivesse caroço, uma tâmara, por exemplo, você não podia cuspir a semente no chão, porque se ela caísse no chão e germinasse no sábado, eu digo, você estaria plantando de sábado. Mulheres não podiam olhar no espelho no sábado, porque ela podia ver um cabelo branco, ter a tentação de arrancar, ele estaria fazendo o cabelo no Shabat. Então eles começaram a colocar um monte de regras e mais regras sobre regras. Então no Shabat... Criadas por ele. Por homens. Mulher não pode olhar no espelho, não pode subir em árvore, não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Tem até uma piadinha que o pessoal conta, que uma família de guardadores do sábado queria mostrar para as crianças que o sábado é o dia feliz. Aí eu falei, papai, hoje é o dia feliz, hoje é o dia feliz. Papai, depois de a gente voltar da igreja, o senhor andaria de bicicleta comigo? Não, hoje não pode andar de bicicleta. Por quê? Porque hoje é o dia feliz. Tá bom. Papai, o senhor pode brincar comigo? Não, hoje não pode brincar, porque hoje é o dia feliz. Quando dava 11 horas, me perguntava assim, papai, falta muito para acabar o dia feliz? Quer dizer, o sábado virou não estava tão feliz. Não estava tão feliz. E quando Jesus vem, o judaísmo estava impregnado dessas coisas que estão até hoje. Sim. E Jesus mostrou com muito amor para eles duas coisas. Em primeiro lugar, vocês, por causa da tradição de vocês, estão transgredindo o mandamento de Deus. Porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí lá numa sinagoga tinha uma mulher doente. Jesus falou, eu posso curar essa mulher ou não, porque hoje é sábado. O que vocês acham? Todo mundo ficou calado. Ele curou a mulher, foi aquele escândalo. Ele tem todo dia para curar, ele vai curar justo no Shabat. Aí Jesus falou assim, como é que vocês são hipócritas, não é? Se um boi de vocês, que é propriedade, cair no buraco dia de sábado, você vai lá tirar o animal para não perder dinheiro. Mas eu não posso no sábado tirar essa filha de Abraão do buraco só porque é sábado. Vocês esquecem. Eu não quero misericórdia, quero e não sacrifícios. Então Jesus mostrou que o sábado não pode ser um fardo. Por exemplo, em Israel é curioso, hoje você não pode apertar o botão do elevador no Shabat. Mas, Por quê? Porque para eles é trabalho. Mas o elevador, nem o elevador pode trabalhar? Ele sobe, mas você não apertou o botão. Você entra numa casa, a luz acende automático pelo sensor de presença, porque você não pode apertar. Mas, se eu sou um empresário judeu... Mas você pode apertar, porque... Ele vai parando em tudo enquanto é andar. Pra você não, você entendeu? Pra você não apertar. Mas, curioso... Mas qual a diferença de você ter o ato de apertar e de você caminhar? Então você não poderia nem andar, Para eles, você só pode andar no máximo uma milha de sábado. Você chegou a assistir aquele seriado Nada Ortodoxa? Não. Assista. Ali dá para entender alguma coisa. Eu posso dar um spoiler pro pessoal aqui? Sim. Esse seriado é interessante que mostra uma família... Onde tá? No ortodoxa? Netflix? Ele tá no Netflix. Nada Ortodoxa. Anota aí, cara. Anota aí, muito interessante. Mas eu vou explicar uma coisinha que não vai estragar, não é o spoiler que vai estragar, mas para você entender.
tem um momento ali que tem um monte de mães desesperadas, e como elas falam Yiddish, é muito difícil entender algumas coisas, desesperadas com o carrinho de bebê ali na porta, no saguão do prédio onde elas moravam. E ninguém entende por que elas não saem. Por quê? No Shabat você não pode carregar nada. E até com muito respeito, o que é que muitos rabinos fizeram? Eles criaram